Olá, seja muito bem-vindo a essa live de estudo bíblico. Hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez em torno do nome de Jesus para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, para podermos ouvir a voz do Senhor, para sermos edificados por Deus, pela sua palavra, para que o Senhor possa derramar das suas bênçãos sobre nós, né? Seja muito bem-vindo nessa noite, você que está chegando aí, Lezer, André, todo mundo, seja muito bem-vindo aí, todos que estão entrando, que você possa desfrutar da palavra de Deus nessa noite. É um deleite que nós temos de podermos ter acesso a essa palavra, né? Eu fico pensando, né, os nossos irmãos ao redor do mundo que não têm essa oportunidade de desfrutar, de ter acesso a uma Bíblia, de poder estudar a palavra de Deus livremente. E nós temos essa ferramenta que é o TikTok, que são as redes sociais, que nos permitem estudar livremente a palavra de Deus, compartilhar da nossa fé, nos permitem conversar, nos permitem congregar juntos através da internet. E é maravilhoso isso, nós podemos estar aqui juntos, né, aprendendo mais da palavra de Deus. Nós estamos aí encerrando hoje a série de mensagens, a série de estudos sobre a armadura do Espírito, né? Nós começamos aí, já tem mais de 2 semanas, nós estamos na 3ª semana. Hoje é o 12º estudo sobre a armadura do Espírito. E nós vamos finalizar hoje essa série. E se o Senhor permitir, amanhã nós vamos estar começando uma nova série. Vamos estar falando sobre as bem-aventuranças de Mateus 5, tá? Então, em nome de Jesus, que você possa pegar sua Bíblia, papel, caneta, anotar as referências. E como eu sempre digo, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato depois comigo. Você pode pedir, eu posso enviar os esboços para você, os links dos vídeos também, que eu sempre pego os estudos que são feitos aqui, coloco disponíveis na internet para que você possa estudar com calma depois, compartilhar com quem você ama. Eu tenho certeza que a sua vida e a vida dos seus será ricamente abençoada pelo Senhor. Amém? Então vamos orar agora, agradecer ao Senhor por esse dia e pedir ao Senhor que possa estar abençoando esse estudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, eu quero me colocar diante de Ti nesse momento, em primeiro lugar, para Te agradecer, Senhor, por esse dia, Te agradecer por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, Senhor, no dia de hoje, os livramentos, Senhor, porque se estamos aqui, ó Pai, se estamos aqui, Senhor, eu aqui oferecendo esse estudo para os irmãos e os irmãos participando, é porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer e Te pedir, Pai, e todos aqueles que passarem por essa rolagem, que passarem por essa live, que estejam assistindo, meu Pai, dentro da live ou mesmo fora, Senhor, Pai, que o Senhor abençoe também, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra vá e realize, Senhor, o objetivo para o qual ela está sendo enviada, Pai. Pai, em nome de Jesus, sabemos das dificuldades, sabemos das barreiras, Senhor, sabemos dos problemas, e cada um tem enfrentado, Senhor. Então eu quero Te pedir nessa noite, pela Tua graça, pelo Teu amor e Tua vontade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe a cada um, Senhor, e que possamos ter um deleite, Senhor, que possamos desfrutar, Senhor, desse estudo da Tua palavra agora, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, possamos aprender mais de Ti nessa noite. Fala com os Teus filhos através de mim, Senhor, que eu também possa aprender, que eu venha desaparecer e que o Senhor venha crescer nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, vamos então, dando continuidade ao nosso estudo, relembrar o que nós falamos ontem. Ontem nós falamos sobre a 6ª etapa do revestimento do Espírito, né? Que é empunhar a espada do Espírito. Tá lá em Efésios, no capítulo 6, do versículo 17, a parte B, que diz assim: empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Eu já havia comentado com os irmãos que essa parte ela é importantíssima, tá?
por vários aspectos, mas dentre esses vários aspectos nós vimos que a gente usa a palavra de Deus para se defender como uma arma de defesa, mas principalmente que ela é uma arma de ataque, tá? Nós aprendemos ao longo desses dias que o Senhor, Ele espera de nós que nós nos mantenhamos firmes, né? Se a gente ler lá, voltar lá em Efésios, tá? No versículo 11, Efésios 6:11 diz assim, ó, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Esse permanecer firmes é defender uma posição, né? Nós vimos isso ao longo dos dias, que o Senhor espera que nós não retrocedamos, né? Ele não nos chamou para retroceder, mas para avançar. E a gente usa a palavra de Deus como arma de defesa. Nós vimos inclusive isso quando falamos sobre o escudo da fé, que a fé aí é a esperança na palavra de Deus, é a esperança nas promessas de Deus que estão na palavra de Deus, que o nosso Senhor Jesus inclusive usou as promessas que estavam na palavra de Deus para se defender contra os ataques de Satanás ali na tentação do deserto. Nós aprendemos isso, tá? Só que mais do que armas de defesa, a palavra de Deus ela é uma arma de ataque, tá? Só que não é qualquer tipo de ataque. Você não vai simplesmente pegar versículos isolados e sair lascando versículo nas costas dos outros, como algumas pessoas, infelizmente, mal interpretam e fazem. Oi, Joelma, boa noite, paz, seja bem-vinda, minha irmã. Então, algumas pessoas, infelizmente, elas fazem isso, pegam versículos isolados e, sem sabedoria, elas vão lançando versículos, lançando palavra sobre as pessoas, mas sem ter nenhum tipo de direção. Então nós precisamos usar a palavra de Deus como arma de ataque, mas lembre-se, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, ou seja, a nossa arma é espiritual, tá? Então você não vai pegar para lutar contra pessoas, eu vou degladiar com as pessoas, vou usar versículos para poder brigar com as pessoas, não. Você precisa da direção, por quê? Porque essa palavra ela é como uma espada de dois gumes. E nós vimos lá em Apocalipse 1,16 que essa espada de dois gumes, ela sai da boca de quem? Ela sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ela sai da boca do Senhor Jesus, significa que não é nossa palavra, é a palavra dele. Então a gente precisa da direção dele para usar a palavra, tá? Como arma de ataque. Nós vimos então em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, né? Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos conta, tá? Então, nós vimos ontem que a palavra de Deus ela é como um farol, né? Que ela vai trazendo à luz, trazendo à tona tudo que está oculto. Os pecados que estão ocultos em nós, todo o mal que está oculto dentro de nós vai sendo revelado pela palavra. Ela traz para a luz, não adianta. Não tem como se esconder. Tudo fica notório, tudo fica passível de ser observado, né? Mas nós vimos que essas duas expressões, né, penetrar entre a alma e o espírito e penetrar entre a junta e a medula, elas podem ter uma interpretação muito interessante, tá? Que é a seguinte: penetrar entre a alma e o espírito é trazer para fora tudo que é sentimento e pensamento da nossa alma, tá? Tudo que vem e que é influenciado pela nossa própria natureza almática, pecaminosa, né? Ela vai sendo revelada pela palavra de Deus, vai trazendo para fora isso e nos mostra em que situação está o nosso espírito, tá? Em que situação está o nosso espírito. Bom, e aí eu queria ler com vocês, tá? Porque essa palavra ela mostra a nossa condição de miséria, né? Eu queria ler com vocês uma outra versão, embora nós estejamos trabalhando aqui com a versão
a nova versão transformadora, eu queria ler com vocês na versão King James, tá? Primeiro lá Efésios, capítulo 4, deixa eu abrir aqui, eu acho que eu vou abrir errado, Efésios, capítulo 4, já está aqui separado, tá? Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 16, tá? Que diz assim: Ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, preste atenção, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Lembra que nós temos aprendido que vestir a armadura do Espírito é se revestir de Cristo. Para quê? Para que todos cheguemos à imagem de Jesus. Esse é o objetivo do Senhor. E tá expresso aqui, né? Para perfeitar, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, preste atenção nessa parte, compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Tá? Então, essa palavra já mostra para nós o quê? Que esse preparo que nós recebemos, né, através desses irmãos que o Senhor escolhe dentro do corpo de Cristo e derrama dons sobre eles, né? Derrama o dom para ensinar, derrama o dom para apacentar, né? Para evangelizar, para ensinar sobre o Evangelho, né? Esses irmãos, eles nos preparam para que nós façamos o quê? Edifiquemos uns aos outros, para que nós cheguemos à unidade do corpo de Cristo, tá? Esse é o objetivo do Pai para nós. E, além disso, a palavra também revela a nossa imaturidade, tá? Por quê? Porque quando você lê o texto bíblico e você percebe que não consegue colocar em prática aquele texto, é sinal de que naquela área você ainda está imaturo, que você precisa amadurecer nessa área. Tá? Então a palavra é a única capaz de revelar para você, porque é ela que penetra entre a alma e o espírito, né? Mostra para você a sua condição, o quanto você tem sido influenciado pela sua alma e o quanto, em que situação está seu espírito, e mostra para você onde você precisa amadurecer para que tanto você cresça e se torne a imagem e semelhança de Jesus, quanto o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Então a palavra tem esse poder, tá? Ela revela isso para nós. Agora ela também vai falar sobre juntas e medulas, tá? Junta e medula. E nós vimos também que, o que é a medula, né? A medula é aquela parte do osso, a mais interna. Se tem uma parte interna do nosso osso, é a medula, né? Então, a palavra ela é a única capaz de penetrar ali, tá? Mas ela fala sobre a junta, tá? E nós lemos aqui que a junta, ela e se você parar para pensar, o que é a junta, né? Pensa em dois ossos, né? Dois ossos ali unidos. A junta é aquela cartilagem que fica entre os dois ossos que não deixa eles se separarem, né? A junta, ela é aquele aspecto, tá? Teórico, prático, seja lá qual for, que nos une uns aos outros, tá? Seja em relacionamentos edificantes ou destrutivos, tá? Então, a palavra de Deus ela vai penetrar ali e vai mostrar para você que tipo de relacionamentos você tem construído com as pessoas ao seu redor, com quem você tem se relacionado, tá? Ela mostra, ela revela, a palavra revela esses relacionamentos que são as juntas, tá? E aí, revelando esses relacionamentos, aqueles que forem destrutivos, ela vai arrancar.
ou ela vai te levar a arrancar. E aqueles que precisam ser construtivos, ela vai edificar, tá? Isso está lá em Filipenses. Vamos ler agora Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, tá? Mas eu não vou ler todos os versículos, porque a gente não tem tanto tempo assim. Diz assim: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos, guarda essa parte, entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. E aí ele vai falando que nada seja feito por contenda ou vanglória. Percebeu o que esses entranháveis afetos e misericórdias fazem? Eles vão gerar, olha o que ele vai gerar, ó, um único pensamento, semelhante pensamento, um mesmo amor e um só acordo e uma só mente. Ou seja, unidade. Lembra que nós vimos lá atrás que a palavra é ela que promove a unidade? E essa unidade ela é promovida por essas juntas, tá? Que são esses entranháveis afetos e misericórdias. É aquele sentimento, meu irmão, minha irmã, que você não entende, tá? Por que você nutre esse sentimento por alguém que talvez você nem conhece? Hoje eu conheci o Eliezer, que está aí conosco, né? Participando do estudo. Mas no meu coração já existe um sentimento de entranháveis afetos por ele. Porque a gente nem se conhecia. E aí a gente se conhece e fala assim, meu Deus, parece que a gente já se conhece há 30 anos, 50 anos, né? Parece que nós somos irmãos, já estamos caminhando há não sei quanto tempo juntos. Por quê? Porque isso é promovido pelo Espírito Santo de Deus por meio da palavra de Deus, né? Então o Espírito cria isso dentro de nós, ele gera isso dentro de nós, esses entranháveis afetos e misericórdias. Por quê? Ele promove amor de uns pelos outros por meio de Cristo e, além disso, a palavra de Deus, que é isso que nós estamos aprendendo a empunhar, nós vimos ontem, ela faz o quê? Ela revela, ela anuncia Cristo para o mundo através de nós e através daquilo que nós falamos, né? Romanos 10, 17 vai dizer isso, né? Que a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, né? Através da palavra. E também nós vimos lá em João capítulo 6, versículo 45, que o Pai leva pessoas a Cristo através do quê? Através da palavra. Seja bem-vinda, Aline, que Deus te abençoe. Então, amados, nós vimos e ontem nós também constatamos que, infelizmente, o corpo de Cristo não cresce mais, o corpo de Cristo não avança mais. Boa noite, querida. O corpo de Cristo não progride mais em unidade. Por quê, irmãos? Por que será? Porque a maioria dos cristãos não lê a Bíblia. Ah, irmão Rodrigo, você está inventando isso? Não. Faz uma pesquisa você. Glória a Deus pela tua vida, porque você está aqui, pelo menos está interessado na palavra. Boa noite, Érica, seja bem-vinda. Então você está interessado na palavra de Deus, você está aqui buscando, está lendo a palavra, está querendo se alimentar da palavra de Deus, mas infelizmente essa não é a realidade, não é a realidade de todo o povo de Deus, sabe? A grande maioria não lê a palavra e por isso não empunha a espada do Espírito para sobrepujar o diabo. Tem perdido lugar, tem perdido espaço diante de Satanás. Boa noite, Divina, seja bem-vinda. Tem perdido espaço diante de Satanás, irmãos. Sabe, a gente não pode perder mais espaço diante do diabo. A gente precisa avançar e para isso a gente precisa da palavra. Agora tem uma outra coisa que é o tema da live de hoje, que é a oração. A oração. Glória a Deus, Aline. Amém. A oração, irmãos, ela é uma outra área da nossa vida, tão importante quanto respirar. Tão importante quanto respirar. A oração.
Mas quantos de nós temos muitas vezes negligenciado a oração? Você acorda pela manhã, vai para o seu trabalho, trabalha o dia inteiro, almoça, volta para casa, faz tudo e chega no final do dia às vezes e se dá conta que não parou 5 minutos para conversar com Deus. 5 minutinhos do seu tempo. Você passou pelo menos 16 horas acordado e não parou 5 minutos para conversar com Deus. Eu entendo que a nossa vida é corrida. Eu entendo que a nossa vida é complicada. A gente tem muitas tarefas. Mas são poucos aqueles que separam um tempo para orar. E aqui nós vamos ler em Efésios, no capítulo 6, do versículo 18, diz assim: orem no Espírito. Vocês sabiam que quando as pessoas vão ler sobre a armadura do Espírito, elas param no versículo 17 e acham que acabou ali? Porque fala no 17, usem a salvação como capacete, empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Acabou. E acha que o revestimento do Senhor termina aqui. Mas não, vai até o versículo 18. Diz assim: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Lá no início, quando nós começamos a estudar, nós vimos que o Senhor ele quer formar uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. E todos em unidade, todos vivendo em unidade, em um só corpo. Então, como funciona isso na prática? Primeiro, nós estamos vendo que através da palavra nós vamos edificando uns aos outros, mas também nós precisamos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Diz a palavra de Deus. Então, a oração, ela é fundamental. Nós já falamos sobre a oração antes, quando a gente falou sobre o que eu preciso fazer para que o Espírito Santo de Deus não se apague na minha vida. Por quê? Porque nós vimos que Satanás ele cria ciladas, ele cria situações, o pecado, o mundo, o diabo, ele vai sempre estar criando situações para quê? Para apagar o Espírito em você. A palavra de Deus diz o quê? Não apagueis o Espírito. Então, nessa luta que a gente faz diariamente para não apagar o Espírito em nós, a oração é fundamental. Não só orar, mas como ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Por quê? É um diálogo que a gente trava com Deus. É um diálogo. Imagina se você que é casado, de repente, imagina se você passasse dias e dias sem falar uma palavra com a sua esposa ou com o seu marido dentro de casa. Como que esse relacionamento poderia subsistir? Ele iria aguentar muito tempo? Ele iria acabar rapidamente. Por que ele acaba? Porque você precisa dialogar com a pessoa que convive com você. E por que o ser humano, por que nós, muitas das vezes, os crentes, passamos dias sem dialogar com o Espírito Santo? E não é só orar e falar, Deus, eu preciso disso, aquilo, outro. Mas é ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para você, vai por aqui, minha filha, faz isso. Falar e ouvir, dialogar. Por isso ele fala o quê? Orem no Espírito. Esse orar no Espírito é orar em todo tempo. É como estar numa espécie de estado de consciência espiritual constante, não distraída, que não se perde nas coisas do mundo. Porque nós somos
tentados o tempo todo para nos distrair com as coisas desse mundo. O tempo todo. É com a televisão, é com o telefone celular, o tempo todo, as redes sociais. É alguém que fala uma besteira pra gente no nosso ouvido, é um videozinho que a gente assiste, é um filme, é uma série. Tudo isso vem para nos distrair, para tirar o nosso foco de quem? Do Senhor. Nós já vimos isso, Colossenses 3, Filipenses 4:8, que para a gente não apagar o Espírito Santo em nós, a gente precisa estar com o quê? Com os nossos olhos focados em Cristo, com a nossa mente focada no Senhor, dia após dia. Mas essas coisas vêm para nos distrair. Só que orar no Espírito é estar nessa comunhão constante. O Senhor, Ele espera que você faça algo mais ou menos parecido com isso. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Sabe quando você está andando na rua e de repente você lembra de uma pessoa e você pensa assim, poxa, fulano está passando por uma dificuldade. O Espírito Santo naquele momento ele quer que você ore por aquela pessoa. Simplesmente está andando na rua, Senhor, eu lembrei da Maria aqui. Toma a Maria nas tuas mãos, eu não sei o que está acontecendo com ela nesse momento, mas o Senhor sabe. Vai de encontro a ela, Senhor. Guarda a tua filha. Acalma o coração dela se ela precisar de ti agora. Cura, faz algo por ela, não sei, o Senhor sabe. Amados, quantos livramentos acontecem por causa de orações assim? Por causa de pessoas que se colocam à disposição do Senhor, que se colocam na brecha para interceder uns pelos outros. Por quê? Porque estão em comunhão constante, não distraída com o Espírito Santo. Precisamos estar nessa comunhão constante, irmãos, com o Espírito Santo. Um nível pleno de comunhão com o Pai. Falar assim, Rodrigo, você está tirando isso da sua cabeça, isso aí é maluquice, né? Isso daí é tipo assim, a palavra que fala, seja bem-vinda, Elisa, Deus te abençoe. Isso aí como é que eu não... Esqueci o termo que se usa agora, né? Exagero. Exagerado demais isso, né? Ficar o tempo todo ligado com Deus. Olha que utopia, né? Isso é uma utopia. Obrigado, André. Fanatismo. Lembrei da palavra fanatismo, né? Isso é o fanatismo. Obrigado, Elisa. Deus te abençoe, minha irmã. Fanatismo. Não. Olha o que Jesus, o nosso amado Senhor Jesus, disse em João capítulo 17, versículo 21. Olha o que ele diz. Minha oração é que todos eles, ou seja, nós, sejam um. Lembra que nós falamos da unidade, né, através da palavra de Deus, que esse é o objetivo do Senhor? Que todos eles sejam um como nós somos um. Ele está falando com o Pai. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Ou seja, que nós, irmãos, sejamos assim uns com os outros. Que estejamos um em relação ao outro, assim como Cristo e o Pai estão um em relação ao outro, unidos. Que eles estejam em nós. Olha só. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Já parou para pensar que relacionamento perfeito? Que relacionamento perfeito é esse que Jesus deseja que nós vivamos, tanto em relação a eles, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quanto como em relação uns com os outros. Uma sinergia perfeita, uma unidade de espírito. Porque, amados, o mundo perceber isso, quando o mundo enxergar isso em nós,
que não há separação, que não há divisão entre nós. Quando o mundo perceber isso, quando o mundo percebe isso, ele confessa, ele é obrigado a confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque eu vejo Jesus na unidade desses irmãos. E aí, eu te convido a você refletir algo comigo. Quem é que ganha com as divisões do corpo de Cristo? Quem é que ganha quando a gente vê um abrindo em cada esquina e os irmãos de uma localidade não conseguem se unir uns com os outros? Quando o irmão de uma denominação não consegue se unir com a outra denominação? Quando um irmão não consegue conversar com o outro sem acusação? Seja bem-vindo, Beto. Quando o irmão não consegue dialogar com o outro, que bom, meu irmão. Só estava faltando você chegar. Chegou na hora certa. Quem é que ganha com a divisão no corpo de Cristo? Quem é que ganha com isso? Satanás. Quem é que perde? O reino de Deus perde. Nós precisamos, irmãos, orar uns pelos outros para que essas barreiras caiam. Nós precisamos da unidade, irmãos. Isso é um clamor do Espírito Santo para os dias de hoje. O Espírito Santo de Deus está clamando. Você não está à toa nessa live agora de estudo. O Espírito Santo está clamando pela unidade do corpo de Cristo. Que nós sejamos um, assim como o Pai e o Filho e o Espírito são um. Que nós sejamos um, irmãos. Nós precisamos ser um, mas se nós não nos dedicarmos à oração e à palavra, nós nunca seremos um. Se nós não dedicarmos ao Espírito Santo, nós não seremos um. Para um pouquinho para pensar, vocês que estão aqui hoje comigo, irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. Você não é obrigado a parar de fazer as suas coisas do seu dia. Não, Ele não quer isso de você. Ele não quer que você pare de arrumar a sua casa. Ele não quer que você pare de dirigir o seu carro. Ele não quer que você pare de trabalhar na escola onde você dá aula. Ele não quer que você pare de fazer nada disso. Ele só quer que você ore em todo tempo. Em todo tempo. Que você esteja ligado com Ele. Que você e Ele sejam um só. O que te impede, meu irmão? As distrações, as coisas boas. Tem uma canção do irmão Judson de Oliveira que fala sobre isso. As distrações, as coisas boas nos afastam do Espírito, nos afastam uns dos outros. Que você hoje possa deixar o Senhor falar contigo no seu coração. Que você fique atento, permaneçam atentos, é o que diz a palavra. Permaneça atento, atento. Todo dia, todo tempo, toda hora, atento. Porque Deus quer falar com você todo tempo e Ele fala com você. E Ele quer falar através de você também. No nome de Jesus. Se você não tem tido uma vida de oração, o Senhor te convida hoje para você reedificar a sua vida de oração hoje. De diálogo com o Senhor. Reflete um pouco com o Senhor agora. E por que a oração é tão importante? Talvez alguém possa falar no seu ouvido assim: ah, se Deus é Deus, por que Ele precisa que a gente ore? Você já leu o livro de Gênesis, no capítulo 1? Olha o que diz lá, Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, preste atenção nesse versículo, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra.
encham e governem a terra. Pergunto para você, o governo da terra está nas mãos de quem? De Deus? Do diabo? Está nas suas mãos, está nas minhas mãos, o governo dessa terra. E a quem nós temos entregue o governo da terra? Essa é a grande questão. Quando você ora, o que você está fazendo? Você está devolvendo a Deus o governo da terra. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos para você fazer, governar a terra, você está devolvendo o governo nas mãos do Senhor. Quando você ora, quando você intercede pela sua família, quando você fala assim, Senhor, toma minha esposa em tuas mãos, você está devolvendo a sua esposa a Ele. Senhor, toma meu filho, Senhor, toma minha mãe, toma meu irmão, toma minha casa em tuas mãos. Você está, em outras palavras, entregando ao Senhor o governo daquilo. E isso é tão importante, irmãos, tão sério, porque tem pessoas que abrem a boca para falar assim do filho, seu desgraçado. Eu mesmo não chamei meu filho de desgraçado, mas às vezes a gente solta palavras contra os nossos filhos. Você é isso, você é aquilo. Contra os nossos parentes, você é isso, você é aquilo. Não estou falando aqui de maldições, não é isso não. Mas quando você libera palavras assim, eu interpreto. Eu posso estar interpretando de forma equivocada, mas eu interpreto que eu posso estar entregando o governo da minha casa, do meu filho, da minha família, para outra pessoa que não seja o Senhor. Essa casa é um inferno. O meu emprego é uma desgraça. O que você tem feito com as suas palavras? A quem você tem devolvido o governo da sua casa, da sua vida? Deus espera que nós devolvamos para Ele o governo de todas as coisas. E persistir, quanto mais nós persistirmos em devolver o domínio da terra nas mãos do Senhor, através da oração, mais nós vemos a glória do Senhor manifesta sobre a nossa vida, sobre o lugar de onde nós vivemos, irmãos. Então, por isso que Ele quer que você ore todo o tempo. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Por quê? Porque quanto mais você ora, quanto mais você devolve o governo da terra nas mãos do Senhor, mais a glória dele vai se manifestando sobre a terra. Aí está o segredo. Aí está o segredo. Talvez. Porque nós não temos visto tanto a manifestação da glória de Deus. É porque boa parte do corpo de Cristo não ora. Não ora. Não ora diariamente. Ele não precisa da nossa oração, irmãos. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não precisa da nossa oração. Nós é que precisamos dele cada vez mais sobre as nossas vidas. Nós é que precisamos dele cada vez mais sobre as nossas vidas. Quando nós oramos, nós nos achegamos a Ele, chegamos mais perto dele e podemos sentir o seu perfume, o seu aroma. Podemos nos achegar perto do nosso Senhor Jesus Cristo, nos aprofundar na presença dele, tocar as suas vestes, tocar nele através da oração. E quanto ele deseja ser tocado por nós, irmãos. Porque a oração é aquilo que nos mantém vivos espiritualmente. Você pode achar que eu vesti a armadura toda, mas se você não ora, você está morto espiritualmente.
Nesses dias, irmãos, nós falamos sobre o que significa vestir a armadura do Espírito. Nós vimos se realmente nós cremos em Jesus. Foram 12 passos até aqui. 12 passos. Vimos se realmente cremos em Jesus. Entendemos o que são os sinais da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Aprendemos o que devemos fazer para nos manter cheios do Espírito Santo. Quais são as armadilhas que Satanás arma contra nós. Nós aprendemos o que significa vestir o cinto da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a boa nova, a boa notícia da paz com Deus. Aprendemos a embraçar o escudo da fé, aprendemos a usar o que é usar o capacete da salvação. Vimos hoje novamente o que é empunhar a espada do Espírito e, por último, entendemos que precisamos cultivar uma verdadeira vida de oração. Se você está chegando hoje pela primeira vez, né? Estou vendo a Maria aqui a primeira vez, não lembro se ela já veio outras vezes, Maria Patrício, e outras pessoas que estão aqui a primeira vez. Se você está chegando hoje nesse estudo, eu digo para você, se você quiser, eu te envio todos os esboços dos estudos, envio para você os links de todos os vídeos, de todos os estudos desses 12 dias, mas eu te peço, não deixe de vestir a armadura do Espírito. Seja bem-vindo, Abreuzinho. Amém. Alexandra, seja bem-vindo. Eliezer também. Eu te envio tudo isso. Para quê? Para que Cristo seja edificado em você. O Senhor deseja que Cristo seja edificado na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não perca mais tempo. Nós não podemos mais perder tempo, irmãos. Nós estamos nos tempos do fim. Os sinais estão aí. Precisamos, irmãos, que Cristo seja edificado em nós. Precisamos disso. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, ó Pai, por cada vida, cada irmão, cada irmã que entrou, que está nessa live, nesse momento, nesse estudo, Pai. Porque temos ouvido a Tua voz falar conosco, Senhor. Temos ouvido o Senhor falar conosco do quanto nós precisamos que a Tua imagem seja edificada em nós, ó Pai. Precisamos, Senhor, viver essa vida que o Senhor tem para nós, porque ela é a verdadeira vida, Pai. Mas só conseguiremos fazer isso se conseguirmos cultivar uma vida de leitura da palavra e oração. Para podermos fazer tudo aquilo que nós aprendemos, não apagar o Teu Espírito em nós, precisamos dessa vida de oração. Então nessa noite o Senhor falou conosco que precisamos cultivar uma vida de oração, orar em todo o tempo. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que cada pessoa que está nessa live agora, que está orando junto comigo, que o Senhor edifique essa vida de oração hoje. Que essa pessoa, Pai, sinta fome e sede por caminhar em justiça, caminhar em oração na vida de justiça, Pai. E que nós possamos testemunhar disso, dia após dia, através do Teu Espírito. Nós oramos assim, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. E você que permaneceu até aqui, que o Senhor te abençoe grandemente. Seja bem-vindo, Cláudio. Que o Senhor te abençoe grandemente. E que você possa, a partir de hoje, seguir caminhando em justiça. Ainda se você já caminha em justiça, caminhe se alegrando, até nas perseguições. Porque elas virão, não se iluda. Quem caminha em justiça vai ser perseguido, vai ser apontado, vai ser caluniado, vai ser difamado, vai ser julgado. Mas nós nos alegramos quando somos perseguidos. Nós nos alegramos porque nós estamos
dando testemunho de que somos filhos de Deus. Amém? Amanhã, irmãos, se o Senhor permitir, a partir das 21h30, nós estaremos juntos novamente, mas estaremos com um novo tema. Não será mais a armadura do Espírito. Estaremos estudando sobre as bem-aventuranças de Mateus 5. Nós vamos estudar o Sermão do Monte e vamos aprender coisas maravilhosas. Isso, Beto, Mateus 5. Coisas maravilhosas que o Senhor realiza na vida do homem, da mulher que se entrega ao Espírito Santo. Amém? Então eu convido você para amanhã, 21h30, estar junto conosco novamente. Convida mais alguém, compartilha a live, chama outras pessoas, fala, olha, está tendo um estudo bíblico. Não é para o irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo é só a mula de Balaão aqui falando. Eu sou só a mula, né? Eu estou só sendo um instrumento. Mas quem quer abençoar a tua vida é o Espírito Santo. Ele quer abençoar a tua família, a tua casa. Então compartilha, ajuda compartilhando. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos aí que estão ajudando, Marcone, Beto, Fábio, Eliezer, Elisa, todos os irmãos que participam, Freitas, todos eles, né, que estão ali sempre ajudando. Eu louvo a Deus pela vida de cada um e peço ao Senhor que possa abençoar vocês cada vez mais. Amém, amados? Que Deus abençoe. Amanhã nós estamos juntos no nome de Jesus. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.